Olá, alunos! Hoje nós vamos conversar sobre mais alguns tópicos da eletrostática com o objetivo de encerrar de vez esse ramo da física em duas partes. Essa aula vai ser dividida em duas partes. Então, agora, vocês vão entrar em contato com todas as equações que existem, as principais. Não, isso não fica bom, né? Tipo, todas e depois eu falo que são as principais. Olá, alunos! Hoje nós vamos conversar sobre mais um ramo da eletrostática, agora principalmente potencial elétrico e energia potencial elétrica. Essa aula vai ser dividida em duas partes com o objetivo de encerrar a eletrostática. Essas são as principais equações que vocês vão encontrar na eletrostática e também as mais importantes. Com elas, vocês resolvem qualquer exercício. Então vamos pensar assim, quais são as grandezas da eletrostática? São 4 grandezas principais e vocês têm que saber o que cada uma é. Se você não tiver noção do que cada uma é, você vai ter problemas no entendimento geral da eletrostática. Lembra da força? Força elétrica. Quando que surge força elétrica? Se eu boto uma carga positiva e uma negativa, óbvio que elas vão se atrair. Então, o que faz elas se atraírem? Força. A força elétrica, que surge quando tem duas cargas elétricas. Se tem duas cargas, tem força. Então nós temos a força. Campo elétrico. O campo elétrico, ele depende de uma carga apenas. Então se eu tenho uma carga no espaço, exemplo essa aqui, tá uma carga ali no espaço, uma carga positiva. Essa carga, pela simples existência dela, ela faz com que as propriedades ao redor dela se modifiquem. Isso é o campo elétrico. O campo elétrico é uma modificação que acontece no espaço devido à existência de uma carga elétrica. Tenham isso em mente, por favor. Campo elétrico surge pela existência apenas da carga. Então, se você for olhar a fórmula do campo elétrico, não sei se você, olho clínico, conseguiu identificar já, tá aqui. Essa é a fórmula do campo elétrico. Não se preocupem, eu sei que tem bastante fórmula, eu vou dar uma força aí para vocês lembrarem, sem decorar, qual fórmula é qual, tá? Porque aqui tem fórmula de tudo que é tipo de combinação de Qzão, Qzinho, D ao quadrado, tu vai encontrar fórmula. Agora, tem que lembrar qual é qual. Esse é o segredo, você vai saber lembrar. Agora, é bem importante que você lembre, aqui está a fórmula do campo elétrico, e você percebe que tem só o Qzinho, não tem que, tem só um Q. Isso significa que essa carga depende apenas dela mesma. Desculpa, isso aqui é um Qzão, tá? Normalmente a gente usa um Qzão aqui, porque é a carga geradora, não é a carga de teste não. O Qzinho normalmente a gente chama de carga de teste. Então, o campo elétrico depende apenas da carga geradora, só da carga geradora. Então, um campo elétrico, sei lá, nesse ponto aqui, depende de qual carga? Dessa. O campo elétrico nesse ponto aqui, depende de qual carga? Dessa. Essa é a ideia que tem que ter. Potência elétrica. Eu já vou definir um pouquinho melhor para vocês o que é potência elétrica, só preciso que vocês entendam. A força elétrica, ela tem uma fórmula. A potência elétrica, ela tem uma fórmula. Essa aqui, V significa a potência elétrica. Potencial. Significa potencial. E ele é calculado pela multiplicação. O K, famoso 9 vezes 10 na 9, que você conhece, vezes Q, dividido por D. Olha a semelhança que essa fórmula tem com a fórmula do campo elétrico. Aqui está a fórmula do campo elétrico, aqui está a fórmula do potencial elétrico. A única coisa que muda é que aqui o D é ao quadrado e aqui o D não é ao quadrado. Beleza. Tenham isso em mente. Uma dica muito importante para vocês é o seguinte: todas as grandezas que tem D ao quadrado embaixo, por exemplo, força,
ela tem d ao quadrado embaixo na fórmula. O campo elétrico, ele tem d ao quadrado embaixo na fórmula. Todas as que têm d ao quadrado são grandezas vetoriais. Você vai ver como isso é muito importante para nós. Depois você vai ver. Então vamos fazer assim, ó. Vamos colocar o campo aqui vetorial e a força é aqui vetorial. Vamos ligar. Ok, por que elas são vetoriais? Macete para vocês, se você olha na fórmula, d ao quadrado embaixo. Agora, as grandezas que são escalares, já vamos diferenciar, elas são grandezas que possuem o d embaixo. Ó, energia potencial elétrica tem o d embaixo. Potencial elétrico tem o d embaixo. Então vamos ligar eles aqui em cima na escalar. Beleza, isso é bem importante para vocês. Ia ser legal que você desse uma pausada aí no vídeo e tentasse lembrar disso aqui. Vai dar uma grande força. Beleza, agora vamos retomar. O potencial ele é muito parecido com o campo elétrico. Muito parecido. A fórmula é muito parecida. Porque não tem Qzinho na fórmula. Não tem Qzinho. E você sabe que o campo elétrico ele não tem Qzinho porque o campo elétrico depende apenas da carga que gerou. Depende apenas dessa carga que gerou. E aí que tá, o potencial elétrico é a mesmíssima ideia. Ele só depende da carga geradora. O potencial em algum ponto depende da carga que gerou. Então eu vou olhar esse mesmo desenho, o mesmo esquema. A ideia é a mesma, só a análise vai ser diferente. Isso eu mostro para vocês depois. Quando eu pego esse exemplo geral aqui, eu posso analisar o potencial elétrico nesse ponto. Eu posso analisar o potencial elétrico nesse ponto. Os mesmos pontos que eu analisei o campo elétrico. Ou eu posso analisar no diferente também, tanto faz. Mas veja, qual que é a essência desse conteúdo? Que o potencial elétrico só depende da carga que gerou. Se você tiver isso em mente, nossa, muito bom. Então, olha gente, 4 grandezas principais na eletrostática. Essas 4 aqui. Tem 4 fórmulas, combinação de todo que é tipo de d ao quadrado, sem d ao quadrado. Tem Qzão, tem Qzinho, às vezes vai, às vezes não vai. Então como é que você sabe qual é qual? Lembra que os que tem d ao quadrado embaixo são as grandezas vetoriais, força e campo. As duas primeiras que nós estudamos. E as que não tem d ao quadrado embaixo, tem só o d, são as escalares, potência e energia potencial. Beleza. Agora, qual que é a outra diferenciação que você tem que ter? Algumas grandezas, elas dependem apenas da carga geradora. Outras dependem da carga geradora e da existência de uma de teste. Pensa na força elétrica. A força elétrica, ela surge só com a carga geradora? Você vai botar a carga geradora. Já vai ter força elétrica? Não. Precisa de, por exemplo, duas positivas se repelindo. Isso é força elétrica. Então precisa de uma carga geradora e de uma carga de teste. A mesmíssima ideia na energia potencial. Tem que ter duas cargas. Tem que ter, se for só uma, não tem energia potencial. Ter isso em mente é muito importante. Você consegue fazer questões do Enem muito fácil se você tiver isso em mente. O conceito ajuda vocês muito, muito, muito. Beleza. Agora vamos começar aqui a entrar mais de fato nas análises para no próximo vídeo a gente poder entrar fazendo questões. Beleza. Eu preciso que vocês guardem uma noção que eu não dei na última aula de campo elétrico. Preciso que vocês guardem. Ela vai ser importante para a aula de resoluções de questões em que eu vou fazer resultância aí para a gente ver qual que vai ser o campo elétrico resultante, potencial resultante, força resultante, enfim. Se eu pego uma carga positiva e uma carga negativa, o campo elétrico na positiva é sempre de saída. É sempre de saída. Então essas linhas de campo aqui, eu posso fazer flechas saindo, ó. Várias flechas saindo. O campo pode ser representado dessa maneira também. Agora, o campo elétrico nas cargas negativas, eu vou representar uma negativa. Opa, isso aqui é positivo. A
negativa, tem que ser campo de entrada, tá? Tem que ser campo de entrada. Isso aqui vocês vão ver na próxima parte da aula como é importante, tá? Então, campo positivo é de saída, campo negativo é de entrada, está apontando para o negativo, aqui está saindo do positivo. Ok? Então quando você coloca uma positiva e uma negativa, cuidado, isso aqui não é força, isso aqui é um esqueminha para representar. Tá? Coisa de físico a gente só coloca ali para enfeite mesmo. As linhas de campo, não confunda, não é força elétrica. Isso aqui não está empurrando para cá, não é isso. É só um esqueminha. As linhas do positivo saem e entram no negativo. Isso aqui é um esqueminha para representar o quê? Campo elétrico. Letra E. Vai botar até um vetorzinho em cima. Mas é letra E, campo elétrico. Beleza? Temos essa ideia em mente, bem importante. Então, saem do positivo, entram no negativo. Linhas de campo. Essa ideia aqui, ó, campo. Beleza. A força, bem tranquilo. Agora, potencial e energia potencial. Como é que vai ser o negócio ali? Bem tranquilo. Se ele te pedir o potencial elétrico a 2 metros da carga, o que você faz? Bem de boa, basta você utilizar a fórmula correta. Lembrando, a distância tem que ser em metros. Em todas as fórmulas, a distância tem que entrar em metros. A carga é obrigatório em coulombs. Então, nunca se esqueçam. Se aparecer microcoulomb, o que você faz? No lugar do micro, apaga, coloca 10 na menos 6. Isso aqui não pode esquecer nunca. Beleza. Então aí ele vai te dar um exemplinho. Você vai jogar no lugar do K 9 vezes 10 na 9, valor padrão. Para cargas do vácuo, claro que normalmente aparece assim. A carga é o valor da carga que ele te der. Se ele te der, por exemplo, aqui, ó, 5 coulombs, você joga ali 5 coulombs. Aqui ele te deu menos 5. E essa parte também é importante. Nessas duas últimas, você joga com o sinal. Joga o sinal junto. Tem que jogar o sinal junto. Se tu não jogar o sinal junto, tu erra. Então, se eu estou falando de uma carga negativa de menos 5, quanto que eu coloco aqui no lugar do que? Menos 5. Menos 5. E a distância, por exemplo, aqui está a 2 de distância. Esse pontinho que eu estou analisando, ó, que eu quero saber qual que é, sei lá, o potencial aqui. A distância vai ser 2 metros. Jogo 2 ali porque já está na unidade certa. Não tem segredo, faz a continha ali, vai obter o valor. Depois a gente faz uma. Energia potencial. Gente, para vocês entenderem a relação entre potência e energia potencial, olha como essas fórmulas são parecidas. A única diferença é esse Qzinho aqui, ó. Ó, aqui tem K, aqui tem K, aqui tem Qzão, aqui tem Qzão, aqui tem D, aqui tem D. Ah, claro, aqui muda a letra, mas é porque é a grandeza que a gente está calculando. Aqui é potencial pela letra V. Isso aqui é um trabalho que nada mais é do que energia, tá? Então, energia. Agora, por que aqui tem um Qzinho? Lembrando que Qzinho é a carga de teste. Esse aqui existe só com a carga que gerou. A carga, exemplo, essa aqui. Agora, essa só vai existir se eu botar uma outra carga ali, ó, uma negativa ali nesse campo. Se eu colocar outra carga, elas interagem e daí surge isso aqui. A mesma ideia da relação entre força e campo. É como se força fosse enamorada com o campo. Agora, o potencial, ele é enamorado com a energia. O que significa você ter um potencial? Significa que você tem potência para fazer aquilo. Você tem capacidade para fazer aquilo. Agora, o que precisa de fato para você fazer aquela coisa? Precisa de alguma coisa a mais, que é o Qzinho. Então,
você tem energia quando você pega a potência e coloca o quê? A potência é uma capacidade de ter alguma coisa, só que ela só vai existir de fato, a energia só vai existir de fato, você tem potência para ter energia. Você não tem energia ainda, mas você tem potência para ter essa energia. Agora, quando você colocar aquela carga nesse campo, ó, coloquei a carga negativa aqui, agora vai ter energia. Agora vai ter energia. Beleza, para essa aula é mais ou menos isso. Façam as anotações de vocês. Só aqui essa ideia de diferença de potencial. DDP, diferença de potencial. Se eu pegar, por exemplo, deixa eu apagar isso aqui. Fazer um rabisco bem rapidinho. Tem uma carga positiva. Você concorda que eu consigo calcular o potencial nesse ponto aqui? Consigo. Eu consigo calcular nesse ponto. Se eu souber a distância, é pronto. Se eu sei a distância e a carga, pronto, só fazer. Então, assim, deixa eu botar uma pontilhada. Imagina que um corpinho, ele saiu daqui, ele estava aqui e veio para cá, Então, você pode fazer o cálculo. Quanto que é o potencial dele aqui? Que fórmula você usa? Usa essa. Bem de boa, usa essa. Sei lá, vamos dizer que é 1 metro até aqui é 2 metros, e até aqui é 3 metros. Então, esse aqui está na segunda pontilhada, então é 2 metros. Esse aqui está na terceira pontilhada, então é 3 metros. Tá? Então, o que você pode fazer aí? Calcula o potencial aqui, nesse ponto, colocando o 2 metros na distância. Agora, calcula o potencial nesse outro ponto, colocando 3 metros na distância. Tá? E depois você faz final menos inicial. Então, por exemplo, se ele estava aqui e veio para cá, esse é a posição final. Então você faz, esse é o VF, esse é o V inicial. VF menos V inicial. Vamos olhar melhor isso aí na próxima parte. Não deixe